Um pouco do meu testemunho. Outrora era um homem que era ignorante, né? Pois eu não conhecia a palavra de Deus, não tinha experiência com Deus, né? Pois eu era um rapaz ainda muito jovem, né? Andava na minha soberba do meu coração, escravizado pelo inimigo e pelo mundo, né? Mundo do vício, da bebida, das drogas. Eu era um homem sem Deus, sem temor de Deus, não temia a lei de Deus e nem a lei dos homens. Era um homem que menosprezava, né, tudo que entregavam para mim. Folheto, evangelizavam, convidavam a ir à casa de Deus, pois as pessoas viam que eu era realmente perdido. Era uma pessoa mal criada, não respeitava pai e mãe. Era um filho rebelde, um filho verdadeiramente era um filho da ira de Deus, né? Pois o Senhor, mesmo assim olhando do céu à terra, ele viu e contemplou essas más obras da minha vida, pois eu era uma pessoa que não temia homem algum. Eu era um homem muito, como se diz, uma pessoa que não carregava desaforo para casa, né? Eu era uma pessoa que não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada. Não tinha medo da morte, não tinha medo de arma, não tinha medo de nada. Eu sou o milagre vivo. A minha vida está aqui por causa da misericórdia de Deus. Eu quero vos dizer, se você está nesta vida, se você está entrando por esse caminho, eu tenho uma palavra de Deus para falar para ti. O Senhor, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre da morte, porque o salário do pecado é a morte. Você não precisa ser assim. Você não precisa viver desta forma. Você precisa acordar enquanto é tempo. Porque o Senhor, Ele quer o melhor para todos. Deus quer cuidar e quer cuidar cuidadosamente, principalmente daquele que se entrega a Ele, para ser filho genuíno, né? Você sabia que todos nós, antes de aceitar a Cristo, somos criatura. Após aceitar a Cristo, por meio da fé, receber a fé, o novo nascimento, ele se torna filho de Deus. Isso no espírito, porque o homem é corpo, alma e espírito. Quando a pessoa não serve a Cristo, não se entregou para Cristo, a sua vida espiritual ela está como um cadáver, está morto espiritual, né? É como a visão que Ezequiel teve num cemitério de exército, estava todo sequíssimo. E o Senhor, na visão, falava para o profeta Ezequiel: profetiza, filho do homem, a esses mortos, a esses ossos, para que viva. E acaso esses mortos poderão reviver, profeta? Ele: Senhor, tu sabes. Pois então profetiza o espírito de vida. E ele começou a profetizar e ele viu algo tremendo, uma visão tão estrondosa, pois ele viu cada osso se ajuntar em cada junta no seu lugar. E todos os ossos daquele grande exército de cemitério, de tantas pessoas, se ajuntaram e ficaram todos de pé. E o Senhor: profetiza o espírito de vida. Profetiza, filho do homem, para que eles vivam. Aleluia. Ele começou a profetizar e declarou. Aleluia. E ali começou a criar a carne, os nervos, a pele, criou os órgãos, criou tudo. E ali criou tudo do ser humano e refez aqueles ossos em uma matéria corpórea. E ali precisava do espírito de vida, pois todos agora estavam ali de pé,
mas estavam como mortos. E ele profetiza, filho do homem, ainda ali para que essas vidas tenha vida, tenha o espírito de vida. Muitas vezes, aleluia, estamos, aleluia, como este grande exército que estava mortos, mas espiritualmente estava morto. Estava tendo vida na carne, mas não tinha vida no espírito. E precisamos profetizar o espírito de vida. Aleluia. Aceitando a Cristo. Aleluia. Recebemos uma nova criatura. Dentro de nós passa a ser uma nova criatura. Recebemos o dom da vida, aliás. E somos uma nova criatura. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Aleluia. Eu tenho uma gratidão muito grande, imensa no meu coração. Aleluia. Porque o amor de Deus foi derramado em meu coração, aleluia, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso não nos confunde nem traz confusão, aleluia, porque a minha esperança, aleluia, não morre, a do ímpio morre, aleluia. O povo tem um ditado do mundo, que a esperança é a derradeira que morre. Na verdade, para o mundo, para o ímpio, sim, aleluia, mas para quem crê, aleluia, para os novos, nascidos de novo, para, aleluia, os filhos legítimos, aleluia, que correm o DNA do papai em suas vidas, aleluia, sim, a esperança não morre não, a esperança, aleluia, é algo que vem do trono da glória e nos dá a certeza, convicção, aleluia, que quando nós partimos daqui, aleluia, nós vamos estar vivos eternamente com o Senhor, de Calabachem e Andaramanai, aleluia. Portanto, eu quero vos dizer, aleluia, que o Senhor me arrancou do laço, aleluia, do passarinheiro e do chaco de lodo, aonde o inimigo escravizava de dia e de noite, me atormentava, aleluia. O Senhor me deu um grande livramento, e um dia, pela misericórdia dele, aleluia, ele me viu jogado, me viu largado, me viu lá do alto, aleluia, e contemplou, aleluia, com seus olhos, e viu, eu vou te tirar daí, aleluia, eu te amo, eu tenho algo a fazer na tua vida, tu és maravilhoso para mim, porque eu tenho grande obra a fazer, tu não sabe agora, mas eu vou operar na tua vida, eu vou tirar essa ignorância, eu vou tirar, aleluia, tudo que tem passado sobre a tua vida para te atormentar, aleluia. O Senhor quebrou os laços e me tirou, aleluia, das garras do inimigo, quebrou as correntes, as cadeias do inferno, e agora estou aqui, louvado seja Deus, na presença do Senhor, para engrandecer o seu nome, exultar, aleluia, a beleza de sua santidade, como verdadeiro adorador, aleluia. E agora, aleluia, toda maldição foi quebrada e todas as correntes foi, aleluia, arrebentada, aleluia, da minha vida. Agora, aleluia, estou, aleluia, servindo o Salvador Jesus Cristo, Recalamanai, aleluia. Era um jovem rebelde, aleluia, mas o Senhor, aleluia, me encontrou, aleluia, e quer encontrar contigo, jovem, aleluia, jovem, Jesus quer marcar o encontro com a tua vida. Saia deste calabouço, saia desta prisão, aleluia, essa prisão espiritual, aleluia, que te aprisionou no vício, aleluia, das drogas, do alcoolismo, aleluia, da prostituição, aleluia, das manias e hábitos, aleluia, e delitos, aleluia, que tu comete, aleluia, tem uma força maior, tem uma força espiritual, aleluia, te segurando aí, e essas forças é tenebrosa, é o inimigo de nossas almas, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E o Senhor, aleluia, muitas vezes naquele tempo de outrora, aleluia, o Senhor estendia as mãos e dizia, eu não permito, aleluia. O diabo tentou tirar minha vida de várias maneiras, aleluia, antes de conhecer a Deus, de me entregar a minha vida por meio da fé, recebendo a palavra de Deus, crendo que Deus, aleluia, ressuscitou, aleluia, Jesus Cristo, nosso Salvador, dentre os mortos. Com a minha boca eu confessei a Ele, aleluia, acreditando, aleluia, que a minha vida não seria mais a mesma, aleluia. Chegou um ponto e chegará também, aleluia, para a tua vida, um momento em que você, aleluia, começará a refletir, aleluia, a ficha vai cair,
e você vai ver, aleluia, que aonde tu tá, nunca vai ter alegria. A alegria do mundo é momentânea, é passageira, transitória, aleluia. O inimigo te dá com a mão, tira com a outra. O inimigo te oferece, aleluia, mas ele te cobra, e ele te cobra caro, aleluia, porque ele quer, aleluia, te usar como uma marionete. Ele quer te escravizar e te usar como um vaso da injustiça para desonrar, aleluia, a tua personalidade, aleluia, porque é isso que ele quer, é pisar, aleluia, a palavra de Deus diz, aleluia. Se o sal se tornar insípido, para nada presta, a não ser pisado, a ser pisado pelos homens, aleluia, não ignora a mensagem do Evangelho, a mensagem do nosso Salvador Jesus Cristo, aleluia, porque, aleluia, se tu, aleluia, perder, aleluia, o tempero, o sabor, aleluia, da graça, aleluia, para nada presta, a não ser humilhado e pisado, aleluia, pelos próprios homens, pelos próprios amigos, que diz, aleluia, está contigo, mas na hora, aleluia, que dá alguma coisa errada, eles pisam e pisam sem dó, aleluia, tu não tem amigo da onça, aleluia, porque eles estão perto de ti, enquanto pode oferecer e favorecer alguma coisa para eles, vai chegar um momento, aleluia, que tu não terá nada para dar, e quando tu não tiver, aleluia, os teus amigos, que diz, entre aspas, eles são os primeiros virar as costas, aleluia, e virará as costas, aleluia, e nem vai se importar contigo, é como se tu nunca tivesse existido na vida, aleluia, teu amigo, aleluia, legítimo e verdadeiro, é Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia, escapa, aleluia, deste inferno, desta miséria, dessa desgraça do pecado, aleluia, que só quer te levar, aleluia, para o buraco e para o calabouço, aleluia, o diabo ele tenta contra a tua vida, o diabo tenta te matar e te seduzir, aleluia, tu não tá vendo, e tu tá levando a brincadeira, aleluia, mas, aleluia, o dia de amanhã não pertence a nós, tu jovem, alegra o teu coração, aleluia, faz tudo o que quer, aleluia, mas sabe de uma coisa, que de todas essas coisas, aleluia, Deus te pedirá conta, aleluia, lembra do teu Criador, no dia da tua mocidade, antes que chegue os maus dias, e chega a dizer, não tenho mais contentamento, aleluia, não tenho mais força, não tenho mais como me alegrar nesse Deus, aleluia, porque a velhice chegou, aleluia, aproveita a oportunidade, aleluia, começa a viver, aleluia, aleluia, que mudará a tua história, dias, aleluia, que alegrará a tua vida para sempre, e o dia é hoje, o dia é agora, aleluia, escapa pela tua vida, aleluia, e seja um grande abençoado, um grande homem, aleluia, de Deus, você mulher, você jovem, aleluia, que está na prostituição, ou na fornicação, que está nas drogas, na bebida, que está realmente fazendo a sua mãe sofrer, seu pai, aleluia, larga esta vida, Jesus tem um caminho melhor para a tua vida, Jesus quer te salvar, aleluia, olha para Jesus, o sacrifício dele, aleluia, derramando o seu sangue, ele não merecia fazer isso, mas por amor ele fez, é um favor imerecido, que nós não merecia de Deus, mas mesmo assim, Deus o Pai, deu o seu Filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que tu pereça, ele quer que tu tenha vida. Aceite a Jesus Cristo, porque é o dom da vida eterna, aleluia, te livrar da cilada e da morte, aleluia. Tu tem uma alma para prestar conta, aleluia, diante do Senhor eterno, aleluia. Quando tu morre, não se acaba, aleluia, apenas começa, aleluia, o rumo da tua vida. Aqui é passageiro nesta carne, e a eternidade é de eternidade para sempre, aleluia, a tua vida, aleluia, entrega para Jesus, porque quando, aleluia, o Senhor arrebatar, aleluia, chegar o dia de você, aleluia,
aleluia, despachar dessa terra, o teu fôlego de vida se acabar, tu terás um lugar, aleluia, no seio de Abraão, aleluia, para quem não sabe, o paraíso, aleluia. E quando o Senhor arrebatar a igreja, aleluia, os mortos em Cristo serão ressuscitados, aleluia, e levados, aleluia, para o céu, aleluia, aleluia. Está no paraíso descanso, aleluia, já é, aleluia, maravilha, aleluia, tendo gozo total, intimidade e comunhão com o papai, aleluia. Mas o Senhor virá e buscará a sua igreja e arrebatará, aleluia, sua noiva, aleluia, que está à espera. Mas os que morreram serão arrebatados primeiro, e depois os que estão vivos serão levados juntamente, aleluia, com eles, e ali para sempre, aleluia, estará com o Senhor. O soar da trombeta, aleluia, que os anjos tocar, aleluia, no dia do arrebatamento, aleluia. Ele disse: eu virei como vem o ladrão de noite, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Se soubesse, aleluia, vigiaria a casa, aleluia, e não deixaria, aleluia, o ladrão arrombar, aleluia. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ninguém está esperando, nem pensando, e quando pensar, aleluia, já aconteceu. Aleluia, Jesus já levou, aleluia, os escolhidos, os preparados, aleluia, aleluia, que estão com as suas lamparinas acesas, aleluia, os que se guardou da corrupção, aleluia, preferiram ser maltratados, aleluia, ter o gozo do pecado, zombado, criticado, aleluia, bem-aventurados, aleluia, aleluia, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, aleluia, aleluia. Aponta o dedo, aleluia, várias testemunhas, aleluia, e tentam te desmoralizar, aleluia, aleluia, dão um falso testemunho, aleluia, de ti, aleluia, mas tu é luz, e incomoda as trevas, aleluia, tu está brilhando reluzentemente como ouro de Orfi, aleluia, provado no fogo. Filho, aleluia, tu tiveste pouca força, mas tenha bom ânimo, aleluia, porque eu vejo, aleluia, que não negaste o meu nome. Entra no gozo do vosso Senhor, que está preparado desde a fundação, aleluia, do mundo, aleluia. Eu estou cumprindo a minha palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também, aleluia, em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não tivesse dito, aleluia, eu não teria de vafadecar, eu disse, eu voltarei para vós e buscarei vocês para mim mesmo, porque aonde eu estou, vocês vão estar comigo, aleluia, para sempre, em harmonia, em comunhão, em intimidade, aleluia, a roda da mesa com o pai Abraão, Isaque e Jacó, aleluia, o pai da fé, aleluia, em que o Senhor, ele próprio, aleluia, vai servir a santa ceia, aleluia, para, aleluia, os escolhidos, aleluia, para aqueles, aleluia, que venceram, aleluia, para aqueles, aleluia, que deu a liberdade para Deus trabalhar e libertar as suas vidas, aleluia, de todo o poder da maldade, aleluia. Escapa, escapa, aleluia, porque a hora é chegada e a hora é agora, e não deixa para amanhã o que pode fazer, aleluia. O momento é agora. Deus está falando contigo. Tem alguém, aleluia, que precisa, aleluia, voltar para Jesus. Volte, desviado, volte, filho pródigo, volte. Deus, aleluia, tem uma bênção da vida, aleluia, do livramento da morte para a tua vida, aleluia. É agora, aleluia. O Senhor quer te sarar e quer te libertar e curar as tuas feridas e cicatrizar, aleluia, toda a ferida que o mundo causou e o inimigo pelejou contra a tua vida, aleluia. Recebe o livramento e recebe Jesus no teu coração, em nome de Jesus. Pai, aleluia, esta vida
vida, papai, aleluia, que se entrega a Jesus Cristo nesta hora, aleluia, perdoa os pecados dela, lava, purifica o seu coração, purifica a sua mente, perdoa todo o pecado, palavra, pensamento, ações, obra, aleluia, sua vida, no tempo de ignorância, aleluia, lava, recalabassuriandarabandai, aleluia, dá o espírito de vida e fortalece e traz transformação, restauração e libertação total. Caia as cadeias, seja destruída e as correntes do inimigo da tua vida agora. Soe todo mal, todo empecilho e declaro, liberto pelo poder do nome de Jesus. Se você orou comigo e aceitou a Cristo, aleluia, creia que o Senhor acabou, aleluia, de te lavar e de te purificar pelo seu sangue que foi derramado na cruz. O inferno cai, os demônios caem e tu és liberto pelo poder do nome de Jesus. Amém.